Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de relatos reais aí relacionados ao sobrenatural. Ou melhor, hoje é uma coletânea sobre incubos e sucubos. Então eu aconselho aí, se tiver de menor aí assistindo os vídeos aqui, eu aconselho que não assista e que se os pais estiverem aí de plantão, é bom dar uma olhadinha, porque, gente, os vídeos, como eu já falei, eu não leio eles todos até o final para trazer aqui para vocês. Eu leio uma parte, mas só pelo nome da coletânea, Incubos e Sucubos, a gente já sabe que vem uma parte aí um pouco mais pesada, pode ter uns assuntos aí meio pro lado erótico, então assim, pra criançada não é legal mesmo, né? Então os pais aí ficam de olho. E antes de começar aqui esses relatos, eu quero pedir, se você gosta do canal, não esquece do like aí agora no início, porque vai ajudar muito aqui. E se inscreva se você não é inscrito, e se tiver algum relato relacionado ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das outras redes sociais também, acaso vocês queiram me seguir lá também. E se esse vídeo tiver a função de hypar, gente, hype aí pra mim que vai ajudar muito aqui. Hoje, gente, eu não consegui colocar o chroma key aqui, eu até consegui, mas tá dando muito erro. Eu não sei se vocês separaram os vídeos que eu coloquei aí. Tem uns que tá travando muito. Eu acho que é por causa do aplicativo que eu uso aqui pra pôr o chroma key. Então eu resolvi gravar aqui num cantinho aleatório aqui da minha casa. E provavelmente por esses dias, até eu resolver isso, provavelmente todos os vídeos vai estar com esse fundo aqui. E é isso, gente, já falei demais, desculpa pela introdução longa aí, e bora para esses relatos sobre incubos e sucubos. E o primeiro relato é este aqui. Era um incubo? Olá, Mariana, tudo bem? Sabe, eu nunca fui de acreditar em coisas relacionadas ao sobrenatural. Sempre gostei muito do assunto, porém era meio cética. Sempre fui uma mulher prática, direta, daquelas que dizem que tudo tem uma explicação. Ainda sou assim, porém não tem explicação para o que aconteceu comigo. Fazia pouco tempo que eu tinha me separado. Tinha sido um término difícil, bem doloroso. Meu ex-marido era um homem bem complicado e no fim das contas não dava mais para manter aquele casamento. Eu prefiro não expor aqui o real motivo do término, pois acho que não vem ao caso. Como não tínhamos filhos, ficou mais fácil o divórcio. A casa ficou comigo e o carro ficou com ele. Era quase tudo o mesmo valor. E por mais que não dava mais para a gente continuar, uma separação é muito dolorosa e eu estava tentando seguir em frente. Numa dessas noites, eu resolvi ficar vendo TV até tarde e acabei dormindo no sofá da sala. Era uma casa bem segura, com câmeras na cozinha, sala, no corredor, ao redor da casa. Só não havia câmeras nos quartos e no banheiro, por motivos óbvios. Eu acordei no meio da madrugada com o corpo bem quente. Meu coração estava acelerado e a respiração bem pesada, como se eu tivesse corrido uma maratona. Tinha tido um sonho, mas não era qualquer sonho. Era um sonho extremamente erótico, vívido, intenso, do tipo que parece real. Eu sentia como se estivesse sendo tocada, como se estivesse com alguém. Senti coisas naquele sonho que sinceramente nunca tinha sentido com ninguém. E meu ex nem passou perto. Mas a sensação da estranheza só veio depois, quando eu acordei me sentindo bem diferente. Meu corpo doía muito, como se realmente tivesse passado por algo físico, como se algo tivesse me esgotado. Minhas pernas estavam pesadas. Eu estava sem forças e com uma espécie de vazio estranho por dentro. Sabe aquela sensação quando fazemos algo errado ou ruim? Na hora achei que era só o meu corpo reagindo por eu ter dormido no sofá, que era bem desconfortável para falar a verdade.
então eu não dei muita atenção. Afinal, sonhos eróticos não são tão incomuns, e acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já teve algum. E eu já tinha tido antes, não daquele jeito. E ainda mais depois de um longo tempo sozinho, não era incomum esse tipo de coisa. Mas naquela noite, eu senti algo pesado, uma sensação bem estranha, como nunca tinha sentido em casa. A minha casa estava com um ar pesado, um ar que ela nunca tinha tido. No dia seguinte, a mesma coisa começou a se repetir. Eu dormia às vezes no sofá, às vezes na cama e tinha os mesmos sonhos. Não mudava em nada, era o mesmo sonho. Sonhos em que eu estava com alguém, só que eu nunca consegui ver o rosto dele. Sim, eu sentia que era um homem e sentia que ele era muito bonito, envolvente e muito sedutor. A sensação era de prazer, de desejo, de muita entrega. Confesso que eu até gostava. Só que com o tempo, esse sonho foi mudando. Cada nova noite, aquele homem aparecia mais obscuro. Eu não via seu rosto, mas sentia a presença pesada dele agora, como se aquela beleza dele estivesse se corrompendo. A atmosfera do sonho ficava mais densa. O prazer dava lugar ao medo agora. Eu acordava suando frio, com o coração disparado e com a certeza de que aquilo não era só um simples sonho. Algo a mais estava acontecendo enquanto eu dormia. E o pior, cada vez que eu acordava, meu corpo reagia como se algo realmente tivesse acontecido. Eu comecei a notar marcas nos meus braços, como se tivessem me segurado muito forte. Meus lençóis estavam todos bagunçados de um jeito esquisito. E uma noite eu cheguei a encontrar uma parte de cima do meu pijama, que era tipo uma camiseta, a mesma que eu usava aquela noite, jogada pelo chão, sendo que eu tenho o costume de dormir vestida, mesmo com calor, e nunca ocorreu de eu tirar a minha roupa enquanto dormia. A coisa começou a ficar séria quando, numa dessas noites, eu acordei com uma mão invisível me apertando a garganta. Aquilo estava cada vez mais agressivo. Era como se algo estivesse em cima de mim. Eu não conseguia gritar nem me mover. Meus olhos estavam abertos e eu só conseguia ver o teto do quarto. Eu estava totalmente paralisada. Uma sensação horrível de sufocamento começou de novo, como se alguém quisesse realmente me matar. E eu senti aquilo me penetrando, se é que vocês me entendem. Lutei com todas as forças e quando finalmente consegui me mexer, eu pulei da cama em desespero, chorando, assustada. Fui direto então ver as câmeras de segurança que até então eu não tinha olhado. Elas gravam automaticamente e guardam os registros por vários dias. Como daquela noite não tinha nada, eu voltei a gravação até aquela primeira noite, onde tudo começou. E ali no vídeo eu vi algo que me arrepiou da cabeça aos pés. Dava para ver claramente eu dormindo no sofá e então do nada um vulto atravessa o corredor correndo. Não é muito nítido, mas é tipo um borrão escuro, como uma sombra que passa rápido demais. O mais perturbador é que nos minutos seguintes dava para ver meu corpo se mexendo como se eu estivesse com alguém ali. Os movimentos não eram normal de alguém virando de lado ou se ajustando no sofá. Eram movimentos ritmados, como se eu estivesse mesmo tendo uma relação sexual. Porém, eu estava sozinha. E eu juro, eu estava sozinha naquela noite. Depois que me separei, pouquíssimas pessoas vão à minha casa. E homem, até hoje eu não levei lá. Depois de ver aquilo, comecei a entrar em pânico. Me tranquei no quarto. E hoje, pensando nisso, penso o quanto fui boba. Se aquilo me atacava no quarto também. Deixei todas as luzes acesas, mas as noites que se seguiram, as coisas só pioraram.
Teve uma manhã que eu acordei sangrando nas minhas partes íntimas e roxos nas minhas pernas. Aquilo realmente não era normal. Como um sonho ou um pesadelo pode fazer isso. Foi então que eu resolvi pedir ajuda e contei tudo isso para uma amiga muito próxima. Eu morria de vergonha e confesso que está sendo muito difícil escrever isso aqui para você. Essa minha amiga, ela é evangélica e quando ouviu tudo o que eu contei, ela me olhou com um ar de gravidade. Achei até que ela não fosse levar a sério quando comecei a contar, mas ela apenas me olhou e disse: "Menina, você tá doida? Isso é um incubo, um espírito demoníaco que se alimenta de energia sexual de mulheres durante o sono. Ele entra pelos sonhos, reduz, manipula e domina, mas aos poucos vai corrompendo e destruindo a pessoa. Ele suga sua energia vital e, em alguns casos, os contatos vão muito além do que um simples sonho. Por isso, ele consegue te ferir." Eu confesso que eu fiquei intrigada, pois eu nunca tinha ouvido falar sobre esse ser. Ela também me disse que a questão de eu estar separada era uma fraqueza, pois independente se somos homens ou mulheres, sentimos desejos e queremos ter esse tipo de prazer. E isso foi uma grande abertura para ele. Ela me entregou um pequeno papel com salmos e orações. Me disse para orar antes de dormir e buscar a presença de Deus e pedir para que Ele tire aquilo ali da minha vida. Eu estava tão desesperada que fiz tudo do jeitinho que ela falou. E na noite que eu fiz, pela primeira vez em muito tempo, eu me ajoelhei e orei com toda a minha alma. Pedi proteção, pedi luz, pedi livramento, e foi justamente naquela noite que o ataque foi o pior, o mais violento de todos. Acordei sufocando, como se tivesse garras invisíveis, estivesse cravadas na minha garganta. Eu me debati, sentindo como se não conseguisse respirar, e comecei a orar em pensamento, pedindo para Deus me ajudar, me livrar daquilo. E foi como se aquela oração tivesse irritado ainda mais aquele ser. Era como se ele soubesse que estava perdendo o controle sobre mim. E tudo parou. E, gente, eu estava totalmente acordada. Depois disso, eu continuei orando todos os dias, até hoje. Passei até a frequentar cultos, mesmo sem ser muito religiosa. Eu fui aprendendo a me proteger através da oração. Acendi velas para o meu anjo, fiz preces, benzi a casa inteira com a ajuda da minha amiga e de outras pessoas da igreja, e com o tempo esses ataques foram cessando. Hoje eu estou casada novamente, porém quando durmo sozinha tenho medo de acordar sentindo aquela presença novamente. E até hoje não sei o que provocou esses sonhos. Esse ser obsessor, será que foi por causa realmente do meu divórcio? Mas prefiro nem saber, vai que só de pensar nele ele volte, né? Mariana, este foi o meu relato e aconteceu comigo. Espero ouvi-lo em sua voz e muito obrigada. Eu que te agradeço pelo relato. E esses seres, eles são assim, gente, eles, pelo que eu entendi aqui, dos relatos que eu já vi, que eu já ouvi, né, dos relatos que estão aqui, eles atacam assim, talvez você morou na casa ali a vida inteira. De uma hora para outra, começam os ataques ali. No caso dela, a amiga falou que é por causa do divórcio. Mas quantas pessoas que se divorciam aí e não acontece isso? Né? Eu acho que, não sei, eu acho que eles têm uma fraqueza ali, talvez, que eles procurem ali. Talvez a questão que a amiga lá falou do divórcio, a questão de ser recente dela tá sofrendo, né? Aí pode ser que esse ser se aproveitou disso, da sofrência ali dela, né? Da carência, se aproveitou disso. Mas só por causa do divórcio eu acho que não, né? E eles atacam assim, né? Sem mais nem menos, começam do nada. Aí a pessoa, geralmente a maioria dos relatos é que nem esse aqui, a pessoa começa ali a gostar, e quando a pessoa
começa a gostar, começa a se entregar ali, aí começa a questão da violência. E muitas das vezes acontece essa questão aqui, que é a questão que chega a mexer no nosso plano físico, né? Porque só nos sonhos é praticamente o espiritual, né? Mas aí de alguma forma você dá abertura para esse ser praticamente, né, vir aqui no seu plano físico, te tocar, te machucar, né? E ninguém sabe o porquê que isso começa, se realmente tem a ver com algum pensamento assim relacionado ali a carência, alguma coisa assim, né? São sempre assim. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui, ó. O homem dos meus sonhos. Olá, Mariana, meu nome é Diego, pode falar. Eu tenho 24 anos e o que eu vou te contar aqui é uma coisa que, sinceramente, até hoje eu não sei explicar. Acho que ninguém consegue explicar, né, gente, essas coisas. E não é fácil também falar sobre isso, porque envolve duas coisas muito delicadas: a minha sexualidade e o que parece ser um ser ou algo do outro mundo. Quando eu me assumi gay, eu esperava rejeição, é claro. Isso é normal, apesar que hoje em dia é mais tranquilo. A gente sempre espera esse tipo de reação, mas eu nunca imaginei que a pior delas viria da minha própria mãe. E jamais da forma também que veio. Ela não só me rejeitou, como me humilhou. Jogou na minha cara palavras que até hoje dói só de lembrar. Disse que preferia me ver morto, que era pro diabo me carregar, que eu era uma vergonha. Me mandou embora de casa com uma frieza que só quem passou por isso entende. Nossa, gente, eu fico imaginando, né? A mãe, quando você divide, que nem ele contando aqui sobre a sexualidade, você espera ali um apoio. E uma mãe fazer isso aqui, nossa, deve doer demais, né? Deve doer muito. Eu não tinha pra onde ir, mas um amigo me ajudou. Consegui alugar a minha própria casa, bem simplesinha, num bairro bem afastado de onde a minha mãe morava. Ela era bem pequena, mas era minha. Ali eu podia ser quem eu era, sem medo, sem julgamentos, ou pelo menos eu pensava assim. Na primeira noite, eu, muito exausto da mudança, larguei tudo e deitei no colchão, jogado ali na sala mesmo. Nem cama eu tinha ainda. Dormi ali, no meio das caixas. A casa estava toda silenciosa, completamente escura, e com cansaço eu dormi rápido. E foi nessa noite que tudo começou, na primeira noite minha naquela casa. Tudo começou com um sonho bem diferente do que eu já tive. Era um sonho sensual e bem intenso. Eu estava com um homem que eu nunca tinha visto na vida. Era um homem tipo perfeito, loiro, de olhos azuis muito claros, um corpo escultural como um modelo de revista. Mas havia algo nele que ia além daquela beleza. Era como se ele realmente me hipnotizasse. A presença dele era poderosa, dominadora, e ele era muito quente, mas estranhamente confortável. Eu nunca tinha me envolvido de verdade com alguém. Meus únicos contatos foram beijos rápidos e nunca tinha ido pra cama com ninguém. Mas aquele sonho aconteceu de tudo e mais um pouco. Era como se ele soubesse exatamente o que eu queria, o que eu precisava. Era prazeroso demais e parecia bem real. Acordei no meio da noite, todo suado, me senti muito estranho, como se tivesse mesmo vivido tudo aquilo. E o mais assustador, eu sentia dores nas minhas partes íntimas, como se algo realmente tivesse acontecido ali com o meu corpo. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, um sonho mais forte, talvez uma fantasia minha reprimida. Mas na noite seguinte eu tive o mesmo sonho. O mesmo homem voltou. E tudo se repetiu. E foi assim, noite após noite.
Eu tenho que dizer aqui que eu nunca tinha assistido nenhuma espécie de vídeo pornográfico também. Então, essas fantasias ali não poderia ser de algo que eu vi. Eu comecei a desejar dormir. Esperava a noite cair para poder vê-lo novamente. Era como se fosse uma obsessão. Mesmo acordando, cansado, exausto, com o corpo dolorido, eu queria mais. Tinha medo de admitir, mas eu gostava daquilo. Era como se ele me desse tudo o que eu nunca tive. Atenção, carinho, amor, prazer. Ele me fazia sentir muito importante. Me fazia me sentir desejado. Mas depois da segunda semana, ele começou a mudar. No sonho, o olhar dele ficou mais intenso, a pegada mais forte. Ele passou a me dominar de formas que deixavam de ser agradáveis. Às vezes ele me machucava, me prendia e eu não conseguia sair. Era como se a minha vontade tivesse sido anulada, se eu não tivesse vontade própria. Às vezes eu sentia que ele me violentava por simples prazer. Quando eu acordava, além das dores, eu começava a sentir algo muito pior, uma presença no quarto. Eu não via nada, não via ninguém, mas eu sentia que tinha algo a mais ali. O ar da casa, antes leve, agora estava pesado e a presença dele cada vez mais forte. E era uma presença que às vezes meus pelos chegavam a arrepiar. Em alguns momentos eu senti uma respiração próxima ao meu ouvido. E uma vez, eu juro por tudo, eu ouvi uma voz como se sussurrasse perto do meu ouvido. E ela parecia dizer que eu era dela. E eu estava 100% acordado. Não foi imaginação. A minha saúde também, de um tempo pra cá, começou a piorar. Mesmo dormindo por horas, eu acordava esgotado. Faltava energia até para levantar da cama. Eu comecei a ficar com olheiras fundas, perdi peso, minha pele ficou pálida. Meus colegas do trabalho comentavam que eu parecia um doente, como se eu estivesse sendo totalmente drenado. E no fundo, era isso mesmo que eu sentia, como se algo estivesse sugando toda a minha energia. E devido a tudo que estava ocorrendo e a violência naqueles sonhos, eu comecei também a ter medo de dormir. E foi aí que eu decidi contar para uma mulher mais velha do meu trabalho, a dona Vera. Ela é do interior e entende muito dessas coisas espirituais. E quando ela ouviu o meu relato, ela ficou pálida e me disse que era para mim sair da casa. Ela disse assim: Diego, isso que está te visitando não é humano. Isso é o que as pessoas chamam de incubo. Na hora eu até ri, achando que ela estava exagerando. Mas aí ela ficou mais séria ainda e disse: eu não estou brincando, Diego. Esses espíritos se alimentam de prazer, principalmente de quem está fragilizado. Eles entram pelos sonhos, seduzem e quando a pessoa gosta, eles se aproveitam. Pois a forma do prazer sexual que você vê nos sonhos, para eles é a forma de sugar a sua energia. Eles te dão o que você quer para depois tomar tudo o que você tem, te levando à loucura ou a coisa pior. Ela me levou a um centro espírita que ela mesma frequentava e lá um senhor me atendeu. E quando eu coloquei os pés na sala dele, ele me olhou e já foi logo falando sem rodeios: ô filho, você dorme com o inimigo, né? E ele não quer ir embora, pois você deu abertura para ele. Eu fiquei em choque e com muita vergonha eu contei tudo para aquele senhor. Esse senhor, ele me ajudou. Começamos a fazer um processo de limpezas, banhos, ervas, defumações e fui orientado a nunca mais dormir sem orar e pedir proteção e principalmente sair daquela casa, pois ele disse que o local já estava marcado e que aquele ser estava ali muito antes de eu chegar. Ele já habitava ali. Até hoje eu não consegui me mudar.
Estou procurando, mas parece que tudo trava. Até já encontrei casas para poder alugar, mas quando vou assinar lá o contrato, algo dá errado e eles desistem. E então eu ainda estou morando lá nessa casa. Durmo sempre com a luz acesa e passo sal grosso nas portas. Parece que isso ajuda também, é sal grosso bento. Eu rezo antes de dormir e esses ataques diminuíram, mas posso dizer que não cessaram completamente. E o mais perigoso, tem noites que mesmo sabendo o mal que ele me faz, eu ainda desejo vê-lo de novo. Eu sei que é errado, mas não sei o que fazer. E acho que é por isso que isso tudo ainda não cessou. Termina aqui o relato dele. Muito obrigada aí pelo relato. E aqui tá aquela coisa, tipo, você deu abertura e por mais que você procurou ajuda, você ainda sente desejo. Então, tipo, ele nunca vai embora. E outra coisa, ele tá ali naquela casa, então é alguma coisa ali da casa. Deve que os antigos moradores já tinham alguma coisa ali, né? Tipo, ele já tava ali, os antigos moradores talvez foi embora e de alguma forma ele ficou ali. Então, assim, é aquela coisa, tenta sair o mais rápido possível. Pede pra um amigo, pra um conhecido, vai pra casa deles, tipo, aí depois que você já estiver lá na casa deles, talvez você consiga, né, uma casa pra alugar. Porque dá a entender aqui pelo que você falou, quando tá tudo certo lá que você vai assinar o contrato, aí as pessoas desistem de te alugar a casa. Então pode ser que esse ser, de alguma forma, ele também te atrapalhe nessa saída aí, né? Tipo, você ir embora. Talvez ele não quer que você vá embora, porque como, pelo que eu entendi, ele deve habitar nessa casa, e como ele habita lá, se você for embora, ele não vai ter, né, ninguém ali para sugar a energia dele, né? Então, assim, tenta ir pra casa de alguém, de algum colega, e esse senhor aí, ele, tipo, por mais que ele tá como é que é? Ele tá te ajudando ainda? Que começamos um processo de limpeza, orações e banho de ervas e defumações. Então, tenta ir para casa de alguém, de um amigo, de um conhecido, pelo menos por um tempo, só para você se ver livre disso. E o mais interessante e importante, tira esse pensamento de querer estar ali com esse ser. Tipo, porque você deu a abertura ali, você tá procurando ajuda, você quer que para, mas você sabe que é errado, mas vem aquele sentimento. Isso também pode ser por causa que você tá ali na casa ainda. Mas, ai gente, nem sei o que dizer. Vamos aqui pro próximo relato. Meu professor era um incubo. Olá, Mariana, meu nome eu prefiro deixar em anônimo. O que importa aqui realmente é o que aconteceu e o que eu vou lhe contar a partir de agora. Começou quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio. Eu sempre fui um garoto bem reservado, tímido. Nunca tinha beijado na boca, nunca tinha feito nada com ninguém. Eu era completamente virgem, tanto no corpo quanto na mente. Foi nesse ano que chegou um professor novo. Ele era bem jovem, carismático e muito bonito. Bonito de um jeito quase hipnótico. Até os meninos héteros da sala comentavam. Diziam que ele era lindo, que se fosse um aluno, viraria o mais popular da escola. Eu ria, porque pra mim, que já sabia que eu era gay desde pequeno, aquilo tudo tinha um peso a mais. Eu comecei a olhar ele demais, admirar demais. Eu confesso que até comecei a fantasiar coisas com ele. No começo, coisas bobas, tipo um beijo, um carinho, um olhar mais demorado nos corredores. Sabe essas coisas de filme, novela? Era tipo isso. Eu nem entendia direito o que eu estava sentindo por aquele professor. Só sabia que aquele professor me deixava bem mexido. E foi a partir daí que começou os sonhos. No início, eles até me deixavam meio bobo, meio animado, porque eram sonhos com o professor.
Sonhos onde a gente ficava. Ele vinha até mim, sorria daquele jeito encantador, me tocava, me abraçava, me beijava. E eu acordava com aquela sensação de estar apaixonado por ele. O rosto ficava até queimando de vergonha. Só que esses sonhos, de uma certa forma, também começaram a mudar. Foram ficando cada vez mais reais. Reais do tipo que eu acordava sentindo dor, acordava sentindo como se mãos estivessem passando pelo meu corpo. Sentia dores também lá nas minhas partes íntimas. Era estranho, como se realmente alguém tivesse me tocado. Às vezes também apareciam marcas no meu corpo, tipo arranhões, vermelhidões no pescoço, no peito, nas coxas. Teve uma noite em que eu acordei quase sem ar. No sonho, o professor estava em cima de mim e ele apertava o meu pescoço com força. E quando eu despertei, meu pescoço ainda estava quente e vermelho, como se alguém realmente tivesse feito aquilo comigo. Daí eu comecei a entrar em pânico. Durante o dia eu evitava olhar para aquele professor, pois eu comecei a sentir medo e vergonha. Só que ele continuava sendo o mesmo, simpático, gentil, sorridente com todo mundo. E tinha outra coisa, ele era evangélico. Ele até comentava sobre Deus, sobre a fé dele, mesmo sabendo que dentro da escola não podia falar sobre uma religião só, pois todos nós tínhamos a sua, inclusive eu sou católico. Isso me deixava ainda mais confuso. Como alguém tão bom, tão do bem, poderia estar envolvido com algo assim? Pois sim, eu pensava que ele dava um jeito de vir nos meus sonhos, que ele fazia alguma coisa. Um dia eu não aguentei e um amigo percebeu que eu estava muito estranho, insistiu tanto que eu acabei contando tudo para ele. E esse foi o meu maior erro, porque esse amigo acabou espalhando. Contou para um, contou para outro, que contou para outro, e em poucos dias a escola inteira sabia. Eu virei piada na escola. E é claro que chegou até o professor e até a diretoria. Me chamaram na sala da direção. Eu, professora e a coordenadora. Eu tremia tanto que parecia que meu corpo ia desmanchar ali. Eu tentei explicar, tentei dizer que era só sonhos, que eu me sentia envergonhado, pedi desculpas ao professor, dizia que era coisa da minha cabeça. O professor em momento algum me disse nada. Ele ficou em silêncio o tempo todo. No fim, a diretora disse que era um mal-entendido e que o assunto estava encerrado. Confesso que senti até um alívio, mas não consegui encarar ninguém. Fiquei andando com a cabeça baixa por vários dias, sem falar que os meus amigos, que eu achava que eram meus amigos, se afastavam. E quando eu tinha aula com esse professor, eu evitava olhar para ele. Acho também que esses amigos se afastaram de mim porque eu fui um alvo de cochichos, risadas, apelidos, e as pessoas que andavam comigo ganhavam também apelidos. Eu até quis sair da escola, pedi para meus pais, implorei, mas eles não deixaram. Disseram que era só coisa de adolescente, que tudo isso passa. Só que para mim não passou. Hoje eu tô no 3º ano e ainda escuto piadinhas. Ainda tem gente que me olha de lado, mas o pior de tudo é que os sonhos ainda continuam. Mesmo depois de 2 anos, eles ainda continuam. Mesmo depois de eu ter procurado ajuda espiritual. Eu fui até um centro de matriz africana. Me recomendaram limpezas espirituais, banhos de ervas, orações de proteções. E sim, melhorou um pouco. Mas os sonhos continuaram aparecendo de tempos em tempos. Sempre com ele, sempre com o rosto do professor. Às vezes ele me seduzia, outras vezes ele me forçava. Tem noites que eu acordo como se a minha alma estivesse sido sugada. Literalmente, eu fico sem forças até para me virar na cama. Cansado, exausto. Pesquisando muito,
eu descobri algo que me deixou realmente com mais medo ainda: os íncubos e os súcubos. Eles são seres demoníacos que aparecem nos sonhos como uma forma sedutora e têm relações com suas vítimas enquanto elas dormem. Um tipo de assédio espiritual. É um tipo de invasão energética. E dizem que eles podem assumir a forma de quem você mais deseja. Alguém que você pensa demais, tipo um artista, um cantor. Eles vêm assim para não te assustar e para facilitar na hora de te sugar a energia. Na minha cabeça, aquilo começou como uma fantasia, mas hoje eu tenho certeza que nunca foi só um sonho. No mundo espiritual, isso realmente estava acontecendo. E acho que o meu desejo por esse professor abriu essa brecha. Eu tô tentando sair disso. Tô fazendo as minhas limpezas ainda, minhas orações, tô na luta contra esse ciclo. Mas às vezes parece que ele ainda está por lá, esperando o momento certo para me atacar, esperando eu dormir. O pior é que tem noites que ele realmente vem. E mesmo com todo medo, parte de mim ainda sente desejo por ele. Eu confesso que eu sou muito apaixonado nesse professor, mesmo ele sendo hétero. E depois que tudo acontece ali no sonho, eu me culpo, me sinto sujo, me sinto usado, enojado. E às vezes eu até me pergunto, será que é só a minha mente? Ou será que eu abria uma porta para esse ser? Será que algum dia esse ser vai me deixar? Mariana, eu não sei o que fazer. Eu acho que talvez eu me formando agora, em 2025, talvez eu esqueça esse professor e esse ser para de me perseguir nos meus sonhos. Termina aqui o relato dele. Muito obrigada pelo relato. Eu acho assim, essa coisa que você falou aí da abertura, pode ser sim, porque você sentiu ali um desejo, né, uma vontade de ficar ali com aquele professor. Então esse ser, pelo que eu entendi, pelo que a gente já viu aí em vários relatos, eles parecem que eles acham abertura nisso aí. Nem você falou aqui, ó, nessa parte aqui que você fala que eles pegam ali a forma da pessoa que você sente um certo desejo ali, seja um artista, alguém assim. Então eu acredito que essa coisa de você, né, estar ali apaixonado por esse professor é uma brecha, mas não uma justificativa. Tipo, esse ser ali, ele, tipo, você tem que procurar realmente mais ajuda, tem que se apegar mais a orações e parar de sentir. Eu sei que deve ser difícil, né, que nem o relato anterior, mas essa coisa aqui, ó, de sentir, aqui, ó, parte de mim ainda sente desejo, ou seja, por mais que você quer que pare, por mais que você sente medo, né, você sente ali desejo de estar com ele. Então isso, tipo, ele não vai embora, ele não vai te deixar ali, mesmo você procurando ajuda. E outra coisa que você falou aqui também, que o professor era evangélico, que não acreditava que ele talvez fosse fazer algo assim. Não coloque sua mão no fogo por ninguém, independente da religião. Mas no caso aqui, eu acredito que ele realmente não tenha feito nada e que isso ocorreu ali por causa desse seu desejo aí. E esse ser aí, ele só tá, tipo, sugando ali a sua energia cada dia mais. Mas nesse caso aqui, eu acredito que realmente ele não tenha feito nada. Porque, gente, religião nenhuma passa ali o que realmente a pessoa é. Independente se você é um bandista, se você é católico, se você é evangélico, se você não tem religião, religião nenhuma faz uma pessoa ali ser boa ou ser ruim. Ela é o que ela é. Que nem eu fiz uma coletânea aqui sobre entidades e o que eu disse lá eu repito aqui. Não são entidades, não são santos, não são religiões que são maldosas, são as pessoas que vão atrás delas, que vão fazer maldades. Quantos relatos que eu já ouvi aqui de pessoas que vão na igreja, tipo, certinha lá, bonitinha, Bíblia debaixo do braço, vai lá, toma o corpo de Cristo e sai falando mal dos outros.
né, gente? Eu acho isso é o que mais tem. Então, religião não voga ninguém. Não tô falando que o professor fez, né? Eu acredito que ele não tenha feito nada, mas religião, isso não passa a imagem ali pra pessoa, se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim. Independente da religião, a pessoa ali, ela pode ser uma pessoa muito ruim ou uma pessoa muito boa, né? Então, assim, não vai nessa de, é porque ele é evangélico, é porque ele é umbandista ou católico. Gente, não vai nessa, não cai nessa. Eu falo pra vocês que eu já ouvi casos que eu fico assim, cara, é difícil de acreditar. Eu já presenciei da pessoa tá ali na missa, do meu lado, orando ali, você fala, nossa, que pessoa, né? Você fica até se incomodada, porque eu, assim, gente, eu vou na missa, eu oro tudo, mas tem gente que você vê aquela fé fervorosa ali, tudo, e quando sai lá fora já tá falando mal dos outros. Eu já presenciei isso. Então, religião não voga nada. Se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, não voga nada. Essa coisa de religião aí não demanda ninguém. Quem faz ali as maldades, as ruindades, são as pessoas, independente da religião que elas estão. Mas já falei demais, vamos aqui pro último relato. É o último relato. Que é este aqui. O Visitante da Madrugada, ele pôs aqui que é uma sugestão de título. Que se eu quiser mudar, tá tranquilo, mas eu vou deixar esse mesmo. Visitante da Madrugada. Olá, Mariana, fico muito grato por esse espaço no seu canal e, se possível, eu gostaria de permanecer anônimo. Até porque me sinto um pouco envergonhado de compartilhar tudo que eu vivi. Por mais estranho que pareça, o que eu vou contar não começou como um susto grande ou algo aterrorizante. Muito pelo contrário. Foram acontecimentos aparentemente simples, mas que foram ganhando uma proporção perturbadora. Sempre gostei de histórias de terror e achei que já tinha visto e ouvido de tudo. Já passei até por algumas situações diferentes na vida, mas essa aqui foi sem dúvida a mais marcante. Tudo começou com ruídos estranhos na minha casa. Eu tinha ido morar sozinho fazia pouco tempo. No início eu não dei muita bola, achei que fosse coisa da minha cabeça ou barulho do vizinho. Mas com o tempo as coisas começaram a acontecer numa frequência assustadora. Me lembro da primeira vez que eu senti que algo estava errado. Era um domingo de madrugada e eu estava deitado na minha cama quando, quase pegando no sono, quando senti um aperto forte no peito. A princípio pensei que fosse ansiedade ou talvez um pesadelo, mas depois senti claramente uma mão gelada encostando em mim. Um frio que não vinha de dentro, mas de fora, como se uma pedra de gelo estivesse encostando em mim. Me assustei, claro, mas Me assustei, é claro, e contei para os meus amigos, de um jeito meio cômico, como quem tenta rir da própria desgraça, pois achei que fosse algo da minha cabeça realmente. Achei que fosse algo isolado e que não aconteceria mais. Que fosse apenas aquela coisa quando você tá quase dormindo. Sabe aqueles sonhos que você acaba de dormir e parece que tá caindo de algum lugar muito alto e você acorda assustado, sentindo sensações estranhas? Foi tipo isso. Mas infelizmente esse acontecimento que eu achei que fosse isolado e que não aconteceria mais, ele não foi. Ele voltou a acontecer. Na semana seguinte, os barulhos voltaram. Sempre entre 6 e 7 da manhã. Eram bem altos. Pareciam passos ou coisas sendo arrastadas. Quando eu levantava para ver o que era, tudo estava extremamente como antes. Nenhum objeto fora do lugar. Nenhuma janela aberta. Não tinha nada. Como se os sons só existissem enquanto eu estava na cama. As coisas começaram a piorar quando eu senti pela primeira vez como se alguém estivesse se sentando ao meu lado na cama. Eu moro sozinho, como disse assim, então aquilo para mim não fazia o menor sentido.
Em algumas ocasiões, parecia que alguma coisa tentava puxar a minha camisa enquanto eu dormia. E quando eu acordava, a camisa estava toda enrolada até a altura do meu peito, como se tivesse sido realmente manipulada. Às vezes também eu sentia aquele mesmo frio na minha pele e ele aumentava como uma sensação de uma bolsa de gelo encostando no meu quadril e nas minhas costas. E isso se repetia várias vezes por semana. Até que uma noite algo mais pesado ainda aconteceu. Eu estava dormindo de costas e senti um peso no meu peito. Em seguida, uma mão gelada segurou a minha garganta. Era essa a sensação que eu tinha, mesmo que eu não conseguia ver nada. Essa mão não me apertava, mas estava ali, firme, como se estivesse me examinando. Senti claramente os dedos, os toques frios. Tentei gritar e abrir meus olhos, me mover, mas eu não conseguia fazer nada disso. Eu estava completamente paralisado. Por algum motivo, eu não senti medo, mas também não sentia segurança com aquilo. Era uma presença bem estranha. A respiração era quente na minha orelha e contrastava com o frio daquele ser. É isso? E então, de uma hora para outra, tudo desapareceu. Eu olhei no relógio e era 1h40 da madrugada. Depois disso, resolvi jogar água benta pela casa inteira. Fiz orações, chamei uma amiga evangélica que me ajudou a rezar, mas não tive coragem de contar para ela o que estava acontecendo de verdade. E sinceramente, depois que eu busquei essas orações, parece que eu só piorei a minha situação. Porque antes eu até achava que era a tal famosa paralisia do sono. Porém, a experiência mais forte aconteceu algumas noites depois. Eu estava dormindo de lado, tendo um sonho qualquer, quando o sonho foi se evaindo lentamente, até que acordei parcialmente. Naquela sensação de sonolência, foi então que eu senti a cama afundar atrás de mim, como se alguém estivesse deitado ali. Depois eu senti como se um braço me abraçasse por cima do cobertor. Eu me encolhi, tentando sair daquele toque, mas a coisa me apertou ainda mais, como se me segurasse. E a paralisia voltou e eu não consegui me mover mais. Foi aí que eu ouvi uma risada feminina bem próxima ao meu ouvido. Era uma risada parecia de jovem, porém um pouco distorcida. Tinha um som estranho, como se viesse de uma gravação até antiga. A risada veio seguida de um sussurro, e o que mais me arrepiou foi que essa voz me chamou por um apelido carinhoso que só minha família e meus amigos mais íntimos usavam comigo. Em seguida, eu senti uma lambida quente na minha orelha. E 3 vezes, risos, sussurros, lambidas, risos, sussurro, lambida, até que aquilo começou a passar a mão nas minhas partes íntimas. E eu, como não conseguia sair, comecei a tentar orar em pensamento, e aquilo sumiu. Consegui então me mover e pulei da cama. Minha orelha queimava, como se tivesse sido encostada em algo muito quente. Eu corri até a cozinha, peguei uma faca e por segurança eu vasculhei toda a casa. As portas estavam trancadas, janelas também estavam trancadas. Não havia nenhum sinal de que alguém tivesse entrado ali na minha casa, pois na minha cabeça aquilo foi tão real que eu achei que alguém realmente estivesse por ali. Quando voltei para o meu quarto, eu olhei o espelho e vi que a minha orelha estava vermelha, mas muito vermelha, estava até brilhando de tão vermelha. Era como se tivesse uma substância transparente, meio pegajosa, cobrindo toda a pele da minha orelha. Tive vontade de gritar de raiva. Parecia até uma queimadura leve. Mandei mensagem para alguns amigos contando o que aconteceu e na manhã seguinte eles foram até a minha casa. Um deles, que é enfermeiro, confirmou que a queimadura parecia ter sido causada por algo quente, como um ferro de passar roupa ou até mesmo uma chapinha de cabelo. E a marca levou cerca de 2 semanas para desaparecer. Depois disso, eu resolvi me mudar para um apartamento de um amigo. E os ruídos pararam, mas o trauma ficou.
Por várias semanas eu tive insônias e pesadelos com aqueles ataques. Nunca mais senti a presença daquilo, mas aquilo me marcou profundamente. Fui atrás de informações e relatos semelhantes e descobri que o que eu vivi tem características de um ataque de um incubo ou súcubo. Eu acho que na realidade é um súcubo, porque ele que é um demônio feminino. Eu não tinha sonhado com nada de cunho sexual ou íntimo nesses dias, mas o tipo de toque, o riso, o sussurro, a lambida, tudo bate com os testemunhos semelhantes que eu ouvi. Também pensei na possibilidade até mesmo de feitiçaria. Digo isso porque tempos atrás minha família passou por alguns ataques espirituais vindos de parentes que se envolveram com magia pesada. Mas essa aí já é outra história e prometo contar pra você depois. É claro, se você tiver interesse. Mas por enquanto é isso, Mariana. Obrigada. E você acredita, será que realmente era esse ser aí, súcubo, ou era um incubo? Eu não entendo muito bem porque eu não quis pesquisar muito disso. Termina aqui o relato dele. Muito obrigada aí pelo relato. Então, eu acredito que possa ser, né, a súcubo, né? Que você falou que deu uma risada feminina. Aqui, ó, foi aí que eu ouvi uma risada feminina. Então, porque o demônio sexual feminino é a súcubo, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Incubo é masculino e súcubo é feminina, né? Então, é isso mesmo. E que loucura, tipo... E aqui ocorre aquele caso, tipo, a pessoa mudou, né? Foi ali pra uma casa e começa lá. Aí que vem a questão. Por que começou quando a pessoa tá ali na casa? Que nem o relato do moço... É o anterior? Ah, não sei. Não, o anterior não. Acho que é o segundo relato. Que ele fala que ele também tinha mudado. Só que no caso dele, ele ficou sabendo que esse ser, né, já tava ali na casa. Tipo, acho que ele achava que a casa ali era dele, né? E no caso desse aqui, ele também tinha acabado de se mudar, né? Tinha mudado recentemente. Então, será que é algo que tá ali no local? É algo que por alguma coisa vê ali uma fraqueza e vai? Que ele falou que não assistiu nada de teor ali sexual. Então, assim... É meio estranho como que eles fazem ali as vítimas deles, né? Bem estranho. E gente, eu super acredito nesses relatos, porque não é só um ou outro relato, são vários. A maioria, tudo ali parecida. E tudo começa de um jeito ali que você não entende. Tipo, a pessoa não fez nada para aquilo acontecer, não tá ali numa carência, mas eles acham uma certa brecha. Né? E aqui a gente viu alguns casos, tipo a moça que separou, né? Que pode ter sido, né? Pode, né? Acredito que não era, né? A situação da separação, tendo o rapaz que se interessou ali pelo professor e dos outros aqui que não tem o porquê, né? Tipo, por que foi perturbar ali a pessoa, por que esse ser foi perturbar eles ali. E o que mata aqui também, e o que eu percebi aqui também é a questão, quando a pessoa gosta muito, né, tipo, a pessoa se envolve com aquilo ali de uma certa forma, ele acaba não conseguindo se livrar daquilo. Eles querem, mas sentem desejo, que é o caso do relato lá do professor e do relato anterior, do relato 2, que eles sentem desejo, então aquilo não vai embora. Se a pessoa tá ali, se ela tá permitindo, aquilo não vai embora, né? E esse último caso aqui, né, o moço aqui, ele tipo, em momento algum, ele quis, né, ele sentiu ali um desejo, ele sentiu, pelo que eu entendi, pavor, né, mesmo tentando passar um de durão ali, ele sentiu pavor. Então é isso, gente. Esses foram os relatos aí de incubo e súcubos. Eu confesso que pra mim, assim, teve algumas coisas pesadas, né? Então eu não aconselho, assim, eu não sei, né? Vai aí dos pais, né? Se tiver alguma criança assistindo.
Mas, assim, é um pouco pesado e ao mesmo tempo, assim, não tem, assim, muitos detalhes. Também se estivesse aqui eu não ia falar, porque não vem ao caso, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa coletânea. Se gostou, não esquece aí do like, gente. Dá muito like aí nesse vídeo pra gente divulgar mais esse canal, pro YouTube poder entregar mais esses vídeos. Porque eu tô achando que o YouTube não tá entregando nem vídeo aqui pra quem é inscrito aqui do canal. E se esse vídeo também tiver a função de hypar, hype ele pra mim, que vai ajudar muito aqui também. E se quiser me mandar algum relato relacionado ao sobrenatural, o e-mail tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.